Bom dia, nono ano. Ideia de função. Estudamos anteriormente que uma grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Existem situações que envolvem mais de uma grandeza. Quando a alteração de uma grandeza leva à alteração das demais, modificando seus valores, pode estar presente a ideia de função. Tá? Então tem aqui as presentes funções. Agora vamos analisar a situação a seguir. O posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3,00 de litros de etanol. Enquanto o frentista abastecia seu carro, ela observava os números que apareciam na bomba de combustível. Podemos construir um quadro que relaciona o total a pagar em reais e a quantidade abastecida de etanol em litros. Note que o total a pagar depende da quantidade abastecida de etanol. Para cada litro de etanol existe um e apenas um total a pagar. As funções representam relações de dependências. No caso dessa situação, dizemos que o total a pagar é uma função da quantidade abastecida de litros de etanol. Aqui uma tabela, quantidade abastecida, quantidade a pagar. Na situação apresentada na página anterior, o total a pagar em reais é a quantidade de etanol abastecida em litros, são as variáveis. Tá? Então, as variáveis, quantidade a pagar e a quantidade de litros. Podemos classificá-las como variáveis dependentes e independentes. No exemplo, o total a pagar é uma variável dependente, pois depende da quantidade abastecida. E a quantidade de etanol é a variável independente, pois pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Indicamos por x a quantidade de etanol e por y a quantidade a pagar. Podemos escrever uma fórmula para representar a relação entre essas variáveis. Então, y igual 3 vezes x. Essa fórmula é chamada lei da função e descreve a relação entre as variáveis x e y. Também podemos usar a notação f de x. Lemos f de x, tá? No lugar da variável dependente y. Nesse caso, temos f de x igual a 3x. Tá? Que era y, entra f de x. Calculando, por exemplo, o valor total a pagar por 35 litros de etanol, temos que f de x ou y é igual a 3x. 35 vai substituir, que é o valor que a gente quer, e a gente acha aqui 105. Portanto, o valor total a pagar por 35 litros de etanol será de R$ 105. Em geral, podemos representar a correspondência entre as variáveis de uma função por meio de uma tabela, fórmula, diagrama ou então um gráfico. Vejam, por exemplo, como podemos representar a função f de x igual a 3x por meio de um diagrama e de um gráfico. Tá? Então, vamos lá. Diagrama, aqui valores. No A, representa o conjunto, a quantidade abastecida de litros, tá? De etanol. E o B representa o conjunto dos totais correspondentes a serem pagos. Aqui, quantidade de litros e aqui, quanto que eu vou pagar em dinheiro. Tá? No gráfico, nós temos o eixo X, quantidade de litros, no eixo Y, tá? Quanto que eu vou pagar em dinheiro. Tá? Então, representando 1 litro, 3, 2 litros, 6, 3 litros, 9, 4 litros, 12 e assim vai. Como em uma função, cada valor de x relaciona-se com um e apenas um valor de y, seu gráfico deve ter um único ponto de coordenadas x e y para cada x. De maneira prática, se imaginarmos o traçado de retas paralelas ao eixo y, cada uma delas deve cruzar o gráfico da função em um único ponto. Então, vamos lá. Esta representação é o gráfico de uma função, pois para cada valor de x existe um único ponto
um único valor correspondente para y. Então ele sai daqui, ó, só tem um ponto só em y. Tá? Esta representação não é gráfico de uma função, pois para x igual a 3, por exemplo, existem dois valores correspondentes para y. Tá? Então aqui, ó, x igual a 1, eu tenho aqui em cima, tenho aqui embaixo. X igual a 3, tem aqui em cima e tem aqui embaixo. Tá? X igual a menos 2, tem aqui em cima e tem aqui embaixo. Tá? Então, nesse caso ali, não representa uma função. Função afim. O que vem a ser? Em certo município, o valor pago por uma corrida de táxi é igual a 4,75 pela bandeirada, mais 4,90 por quilômetro rodado. Note que o valor da corrida é dado em função da quantidade de quilômetros rodados. Desse modo, indicamos por x a quantidade de quilômetros rodados e por f de x o valor da corrida. Temos f de x é igual a 4,90, que é o valor do quilômetro, vezes a quantidade de quilômetros rodados, mais os 4,75, que é a bandeirada, que está aqui. Ó. Tá? Isso aqui é fixo. Tá? Você paga 4,75 mais 4,90 por quilômetro rodado. Esse é um exemplo de função afim. Para determinar o valor de uma corrida de 9 km, por exemplo, fazemos que f de 9 é igual a 4,90 vezes 9 mais 4,75, que dá 48,85. Portanto, o valor de uma corrida de 9 km é 48,85. Uma função afim ou função polinomial do primeiro grau é uma função cuja lei é f de x igual a ax mais b. Tá? Então aqui é a lei de formação da função afim, ou função do primeiro grau, em que a e b são os coeficientes reais. No caso em que a é diferente de zero, porque se aqui for zero, você some com a nossa variável x, e a variável x não pode sumir. E b igual a zero. Ou seja, para uma função afim, cuja lei é f de x igual a ax. Ela é chamada função linear. Então, aqui eu tenho função afim, tá? Lei de formação da função afim, f de x é igual a ax mais b, tá? Em que a e b são coeficientes reais. No caso em que o a é diferente de zero e o b é igual a zero, tá? Para a função afim, cuja lei é f de x igual a ax. Então, quando a gente tiver f de x igual a x, ela recebe o nome de função linear. Tá? Se tiver o b, função afim. Se o b for zero, vai ter essa formação aqui, ó, função linear. Então, vamos lá. Na função f de x igual a 4,9 mais 4,75 da situação anterior, temos que o a é 4,90 e o b 4,75. O coeficiente b é chamado termo independente. Ele não depende de ninguém. A seguir, são apresentadas leis de outras funções afim. g de x é igual a 2x mais 8, o a é igual a 2 e o b é igual a 8. h de x é igual a meio x menos 125, o a é igual a meio, o b é igual a menos 125. m de x é igual a menos x, o a é igual a menos 1 e o b é igual a 0. A função cujas leis estão apresentadas a seguir não são funções afins. f de x igual a x ao quadrado não é a função afim, pois a variável x está elevada ao expoente 2. f de x igual a 1 sobre x não é a função afim, porque x diferente de zero, pois a variável x está elevado ao expoente menos 1. Lembra-se de que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1.
tá? N de x igual a raiz de x menos 2. Não é a função afim, pois a variável x está elevada ao expoente meio. Lembre-se de que raiz de x é igual a x elevado a meio, tá? Propriedade das potências, com x maior que zero. Gráfico de uma função afim. Como é que nós vamos fazer o gráfico? Estudamos anteriormente que podemos representar uma função por meio de um gráfico. Veja a seguir o gráfico de uma função afim, dada por f de x é igual a 2x menos 1. Esse aqui é o gráfico, tá? A gente vai explicar aqui. Veja o gráfico das funções afins g e h, cujas leis descritas a seguir. Menos 2x menos 1 e meio. Note que h, essa primeira aqui, h, primeira não, segunda, é uma função linear, tá? Por que linear? Porque ela não tem o valor de b aqui, ó. O gráfico da função linear é uma reta que passa pelo ponto 0, 0. Então, ó, função linear vai sempre passar aqui, ó, no 0, 0, tá? 0, 0. O gráfico da função passa no 0, 0. Origem do plano cartesiano. Uma função cuja lei f de x igual a b, com b real, é chamada função constante, pois para quaisquer valores de x, os valores correspondentes de y são iguais a b. E o seu gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Por exemplo, o gráfico da função constante dada por i de x igual a 3, tá? É esse aqui, ó. 3 no y, tá? Uma reta paralela ao eixo x. Aqui, gente, para a gente construir o gráfico de uma função, tá? Seja ela linear ou uma função afim, é uma função do primeiro grau, tá? O que acontece? Nós vamos ter sempre uma reta, tá vendo aqui, ó? Sempre uma reta. Esse sinal aqui, ó, isso aí vai estar mais para frente, mas eu já vou adiantando aqui. Esse sinal aqui vai indicar a inclinação da reta. Aqui, ó, ela cai para cá, ó. Tá vendo? Porque é negativo. Cai para a esquerda. Aqui ela já é positiva, então ela cai, ó, para cá. Tá? Então, preste atenção nesse detalhe. Se ela cai para a sua esquerda, o x é negativo. Menos 2, menos x, menos 1, menos 10, menos 1. Se ela cai para a direita, tá? O x aqui, ó, ele é positivo. Tá? Cai para a direita, positivo. Cai para a esquerda, negativo. Então, vamos lá. Função crescente e função decrescente. Vamos comparar os gráficos das funções f e g, dadas por f de x igual a x mais 2 e menos 2x mais 1. Tá? Então, aqui, ó, o gráfico de uma e o gráfico da outra. Tá? Que eu falei, ó, negativo cai para a esquerda, positivo cai para a direita. Tá? Na função f, o coeficiente a é positivo, a igual a 1, maior que zero, aumentando os valores de x. Os valores correspondentes de f de x também aumentam. Dizemos então que a função é crescente, tá? Quando x aumenta, tá? Aqui, ó, o y também aumenta. Menos 2, 0, 1, menos 1, 1. X está aumentando. Quando x for 0, aqui é 2. Quando for 1, é 3, 2, 3, 4. Então, x aumenta, o y aumenta. Então, é uma função crescente. Depois, na função g, o coeficiente a é negativo. Então, a menos 2, menor que zero. Aumentando os valores de x, os valores correspondentes de g diminuem. Tá? Então, dizemos então que a função
Então, QG é uma função decrescente. Então, aqui, ó, o x aqui, ó, menos 4, está lá em cima. Menos 3, aqui, ó, 7, menos 2. Aqui está aumentando. Tá? Aqui aumenta e aqui vai diminuindo. Quanto maior for o valor de x, menor é o valor de y. Tá? Aqui, ó, x é 2, o y é menos 3. Se o x for 3, o y vai estar aqui embaixo. Se o x for 10, o y vai descer mais um pouquinho. Tá? Então, dizemos que uma função afim, dada por f de x, ax mais b, com a diferente de zero, é crescente quando o a for maior que zero. Tá? E é decrescente quando o a for menor que zero. Se o a for positivo, a reta cai para a direita. Se o a for negativo, a reta cai para a esquerda. Tá? Crescente e decrescente. Tá? Que ela cresce porque y aumenta e o x aumenta. Aqui ela é decrescente porque x aumenta e o y diminui. Tá? Para pegar a reta aqui embaixo. Ó, aqui, ó. Positivo e negativo. Então, o y diminui, tá? E o x vai aumentando. Interseção com o eixo x e o eixo y. O que nós temos aí de interseção? O que vem a ser interseção? É onde eles vão se cruzar. Tá? Vimos que o gráfico de uma função afim é uma reta não perpendicular ao eixo x. Não perpendicular é que ela não é reta aqui, ó. Tá? Não forma ângulo reto. Tá? Aqui, ó. O ângulo dele, ó, é isso aqui, ó. Ou seja, é uma reta concorrente ao eixo y. De modo geral, o gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto em que x é igual a zero e cruza o eixo x no ponto em que y é igual a zero. Então aqui, ó, y, x é zero, x, y é zero. Tá? Ponto em que y é zero, ponto em que o x é zero. Tá? Tanto para crescente quanto para decrescente. Tá? Aqui, ó, y zero, x é zero. Função afim crescente, função afim decrescente. No caso da função linear, o gráfico cruza o eixo x no ponto 0, 0. Na linear, tanto na crescente quanto na decrescente. 0, 0 para um lado e 0, 0 para o outro. Observe alguns exemplos. Aqui, ó, 4 e 0, 2, menos 2 e 0. 0, 0, 5 e 0. Aqui, ó, 5 terços e 0. Tá? Nesses gráficos podemos perceber que a ordem do ponto em que a reta cruza o eixo y é igual ao coeficiente b da função. Temos termo independente. Como nesse ponto x é igual a zero, então as coordenadas são 0 e o valor de b, tá? Que é o ponto fixo, que é o termo independente. O gráfico de uma função afim cruza o eixo y no ponto de coordenadas 0b. Zero da função afim, o que vem a ser isso? As abscissas do ponto em que o gráfico da função cruza o eixo x é chamada zero da função. Assim, para determinar o zero da função afim, basta resolver a equação do primeiro grau, tá? Que é a equação ax mais b igual a zero. Observe o exemplo como determinar o zero de cada uma das funções cujos gráficos foram representados anteriormente. F de x igual a 2x mais 4. Tá? Pega a equação 2x mais 4 e iguala a zero. Tá? O y é igual a zero.
o f de x é igual a zero, o y é igual a zero. Tá? Então, se você pega isso aqui igual a zero, você tem aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Passo 4 para o outro lado, passo 2 para o outro lado, você vai ter o zero da função. Assim, o zero da função f é igual a x igual a menos 2. Então, o par ordenado é menos 2 e 0. Tá? Aí, para as outras também. Tá? Aqui, ó, já tem 3x igual a 0. Tá? Passa dividindo, vai dar 0. Então, o ponto é 0 no x, 0 no y, ou melhor, 0, 0 aqui porque é uma função linear, tá? Aqui. Então, 0 e 0. 0 no y, 0 no x. Tá? Aqui, mesma coisa. Igual a 0, faz a continha, você vai achar 5 terços e 0.